Teoricamente... Agora estamos, porque não estavam escutando-nos. Agora tá tudo beleza. Bom, hoje eu vou começar de baixo pra cima. Samuel, Ungor, Bardo, Alabardo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Grande você, tá Hokage. com Tudo bem, vamos. expectativas. Expectativa de descer alguém na porrada hoje. Descer a Não porrada sei quem em vai alguém. ser. De bardo. De Tá bardo. certo. Enquanto vocês vão fazer uma boa noite, eu vou ajeitando a câmera de vocês aqui. Eu queria te avisar. Jeff, o Opa, cara que fez deixa eu ver, todo esse overlay aqui, top. Maravilhoso. Na descrição do vídeo do YouTube vai estar o arroba do Instagram para contatos. Mas você pode fazer seu jabá, negão. Ó, gente, primeiramente, boa noite a todos. Como vocês estão? Prepararam os lanchinhos já, porque hoje vai ter muito chute na bunda, eu espero. Hoje vai. Pouca magia, porque infelizmente eu só posso usar duas, mas enfim, tá? E aí eu fiz todo o design disso aqui, então se você quiser um design lindão, blindado desse, na descrição, igual o Pedro falou, tem meus contatos. Beleza? E eu tô tomando uma garapinha aqui, sensacional. É isso aí. Lockfire, o Gão, Brabo, boa noite. Boa noite. Hoje, como disseram aí, eu quero ver sangue, eu quero ver porrada. Alguém vai sair machucado. Nem que seja o mestre. Ô, louco, é sacanagem. Todos contra o mestre. Meu amigo Guilherme, nosso Basté, né? Boa noite. E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Expectativas? Expectativa é, mano, vocês estão tratando o Basté como se ele fosse um pet, entendeu? Um gatinho de madame. Na hora que ele virar um tigre gigantesco, De vocês vão ver só. fato. Eu sei como é. Essa é a causa, entendeu? Vocês estão assim, fala fazendo isso. cafuné nele. Ai, nossa, gatinho, toma mingau. É, beleza então. Então, dois pés na porta. Eu quero ver esse negócio vingar, porque até agora eu só tô Fala escutando, isso. né? Fala Gente. isso, só passa um vagalume assim e ele fica com os olhinhos igual o gato de bota. Né? Pessoal, infelizmente o nosso amigo Balassar, que seria o Renan, novamente não vai poder estar, porque ele está com alguns problemas pessoais. Talvez amanhã ele nos dê a graça. Pra finalizar com chave de ouro. É importante ressaltar que todas as trilhas sonoras que a gente está usando é do College of Loop. Então se alguém tiver interessado em pegar trilhas sonoras, pode ir no apoia-se /College of Loop. Ou no YouTube também vocês vão encontrar. Beleza? Eu vou fazer a entrada e aí vocês veem se querem fazer o resumo, tá? A nossa câmera imaginária, novamente, sai das costas de Li Huan, que estava entrando dentro do templo do fogo. Ela dá um zoom out e passa 3 dias no tempo, para o futuro. E ela vai aos céus. E ela desce fazendo uma espiral, passando por alguns aerobarcos, que nada mais são em a Etérea, né, em Atlas, que barcos veleiros que flutuam com éter e luz do sol, luz de Zor, né? Passa por alguns no ar, fazendo uma espiral na torre primal e chega até o nosso bardo de ontem. E nosso bardo ainda está contando a história na praça central. Ele está na frente nesse momento de uma menininha e fala. Com o mapa na sua frente, ele vira para a menininha e diz: os aventureiros então, mesmo sabendo do risco, saíram para sua missão rumo ao desconhecido, seguindo a nordeste avante, passando por neve em pinheiros. Chegaram à cidade de Rustigar, vendo um casarão primeiro. Seria uma cidade fantasma? Ninguém pelas ruas ou casas? Sons vêm do velho casarão, principia, tambor, uma canção. Guerreiros ali bebiam. Nossos heróis acharam ruim quando
quando ao falar da filha de Traud, os guerreiros desdenharam por fim. Mas continue por aqui, mesmo estando de partida, pois apenas começou a aventura prometida. E a câmera vai novamente passando por uma névoa, alguma tempestade de gelo, e para as costas de Li Huan, que estava adentrando ao Templo do Fogo. Vocês querem colocar alguma coisa a mais? Não. Ficou lindo, ficou lindo. Olha. Não, sério, vocês querem colocar alguma coisa que não ficou bem falado nesse roteiro? Não. Segue o roleplay. Então beleza, gente. Vocês conseguem então ver que tem alguém que está dentro dessa catedral, né? Que vocês veem até por fora alguma fumaça saindo por alguma das chaminés que existem lá dentro. E vocês veem aquele símbolo que eu passei ontem, não sei se vocês lembram, que é esse daqui, né? Que tá na coisa. Aqui, né? Isso, esse aí mesmo. Vocês veem em vários locais. Tá? E é isso. Eu não lembro se vocês chegaram a abrir a porta ou não. Na verdade, a gente entrou e você ia descrever o local. Alguém perguntou, se eu não me engano, foi a Li Huan. Ah, sim, beleza. Que perguntou como era e você falou, amanhã eu falo como vocês encontraram o ambiente e acabamos assim. Beleza. Quando você abre as portas, Li Huan, você vê sentado em uma cadeira de balanço um velho. Ele está perto de uma das lareiras que aparentemente Cara, tua percepção passiva é 16, né? Sim. Com essa batida de olho, você vê que alguma coisa é estranha, porque essa lareira seria mais decorativa. E ele tá com a lareira acesa, com algum chale assim por cima, uma barba bem grande, careca, e olhando pra você com uma cara de espanto quando você entrou. E ele para olhando pra você, e todo o resto, você vê uma catedral muito bagunçada. O altar... Sabe quando a luz entra e fica passando aquelas poeirinhas pela luz? Vamos supor que tá entrando uma luz de lua, sabe? Bem branca, bem clarinha. E você vê essas poeiras entrando pelas frestas. Você vê que tá bem bagunçado. E o cara tá lá. Tá um pouco assustado de vocês terem entrado. Eu tô com bastão, quer dizer, eu tô com a lança sempre em mão, né? Porque não tem como guardar ela. Então eu coloco ela de prontidão atrás do meu corpo e com a outra mão eu faço um sinal pra ele como se, tipo, pra ele ficar calmo e não se espantar que a gente veio tecnicamente pra ajudar até então, né? E aí, Fer, tudo certinho? Fer tá no chat, hein? Beleza, ele para assim, olha pra vocês, eles... Mas quem são então vocês? Ele é bem velho, é um cara bem velho, sabe? Eu falo, o senhor é o Traud? Ora, mas como vocês sabem o nome desse mago tão antigo que sou eu? Viemos numa missão, ajudar a resgatar sua filha. Ora, então foram vocês que vieram. Ora, por Kali. Ele levanta, sabe, com um pouquinho de dificuldade, vai segurando nas coisas. Entrem, horas pois. Entrem. E vai fazendo vocês entrarem, sabe? E fechando. Ai, tadinhos, devem estar muito frio aí fora. Ele vai chamando vocês pra dentro. Beleza. Eu vou entrando junto. Conforme ele vai sendo receptivo, eu vou me deixando levar. Ele pega e fala... Eu vou só entrando, só, claro. Beleza, ele vai olhando e falando, nossa, mas que cabeça minha, eu nem sabia que vocês viriam. Ora, o que eu posso fazer?
Ele pega e fala assim, eu vou fazer um chá. E ele vai pegando algumas coisas, pegando um bule e tal. E agora é ação livre, gente. Eu quero ajudar ele a fazer o chá. Beleza. Tá? Começo a andar pelo ambiente. Você falou que tem uma fogueira, né? Uma lareira. Desculpa, uma lareira. Uhum. Eu vou até essa lareira e começo a analisar. Tipo assim, olhar o fogo, olhar o ambiente, se tem algum quadro da filha dele. De fato Com tem. ele. Em cima da lareira tem algumas fotos. Tá. E aí eu comento. Essa é a sua filha? Ele para assim, olha e fala. Ele dá um suspiro assim e fala assim. Essa é minha filha. Ó, ele pega E assim. eu já falo pra ele, não se preocupe, Ele Vamos. pega. vamos achá-la. Há quanto tempo ela está perdida? Ele pega assim a foto, põe no peito e fala assim. Minha pobre Lisa. Minha criancinha foi mandada, foi raptada. Ele olha pra você e logo olha o chá que você estava preparando. Esqueci do chá. E bota a foto no lugar retrato. novamente, o retrato lá. E vai assim pra vocês e continua fazendo chá. Ele pega e fala assim, Lisa foi raptada. Logo quando o Mirgo veio. Aí eu, Mirgo. Por acaso, Mirgo... Tem alguma frase, como é que é? Alguma coisa sobre Mirgo cuspir no chá de alguém? Eles falam isso, mas quando eles falam isso, os outros repreendem, sabe? Na verdade, quando você fala que Mirgo cuspiu em alguma coisa, é alguma coisa que está amaldiçoada, sabe? Quem é Mirgo? E eu vou desfazendo as folhinhas e colocando a água na chaleira, esquentando, ajudando ele. Beleza. Só um adendo, tá, o Lockhart, já que você procurou por retratos, você vê mais símbolos, tá, do triângulo, beleza? Ele pega e fala assim, Mirgo já foi um bom homem. Ele protegeu essa região aqui contra os dragões. Mas depois, tudo mudou. E ele fala tremendo, sabe? Vai pegando chá e servindo pra vocês. Ele se tornou ganancioso e ocultista. E depois de certo tempo ele arruma o óculos dele e fala assim. Ele começou a se envolver com magia negra. Artes das trevas, coisa ruim. Aí um dia ele reivindicou a Fortaleza do Norte. E deixou tudo desse jeito, nessa desgraça que estamos hoje. Tudo era melhor quando o clima era quente. Tínhamos mais alimento, tudo. Esse frio é culpa dele. Pode-se dizer que sim, mas pode-se dizer que um pouco é culpa dos dragões também. Nós vimos um dragão, aparentemente de ossos. Não tem alguma coisa relacionada com o Mirgo? Um dragão de ossos? Tem. Bom, isso eu não sei te falar com certeza. Um dragão de ossos é um pouco estranho. Mas Bom. o fato é que... Sentem-se, olha meus modos. Aí ele pega, senta e começa a tomar o chá e fica quieto, tá ligado? Aí ele fala assim, o que a gente tava falando mesmo? Sobre os dragões, Mirgo, e sua filha. Sim, os dragões de fato. Rustgar. E essa parte, mesmo estando dentro de Svalbard, não era gélida desse jeito. Muitos tempos antigos, era muito próspera, porque a nossa catedral tinha os orbes do fogo e fazia com que essa magia se irradiasse por uma região muito grande. E a gente tinha muita riqueza, a nossa terra era muito fértil, sabe? Aí ele arruma o óculos de novo. Fer, só pra você saber, o Lockfire que você vê aqui é o mesmo da sua mesa, tá? Por isso que ele tá usando o mesmo nome. Ele pega e fala assim, tinha muita riqueza e isso atraiu dragões. Os dragões vieram, açoitaram, sim, de fato, fizeram alguma destruição.
Mas a nossa terra era quente. Era fértil. E eles não faziam tanta ruaça assim. Mas ainda era um problema, sim, de fato, era um problema, sim. Então o Mirgo veio. E ele disse que o clima frio iria afugentar os dragões. Ou que iam se tornar mais fácil de combatê-los. E assim foi. Mirgo trouxe todo esse gélido. Porém, ele se tornou tirano. Ele não quis desfazer o frio quando os dragões foram derrotados. Ele virou um tirano, vindo, matando e levando o que ele queria. Talvez ele tenha levado até mais gente, mas eu acho que as pessoas perderam a fé no Templo do Fogo. E sem fé, vocês devem saber, o fogo perde o poder. Quanto menos gente acredita em algo com seu coração, as coisas perdem o poder. Ele arruma de novo, arruma a barba. Então ele veio... Samuel! Parou! Desculpa, gente. Ele pega e fala assim... Ele veio e agora ele toma tudo. Minha Lisa, infelizmente, foi um desses. E ele, uma lágrima, você vê que escorre, sabe? Ele. Mas que bom que vocês vieram, não é? Vocês vieram me ajudar, então? Sim, viemos para isso. Ela tem a... Bom, acredito então que ela tem a relação... O desaparecer dela tem a relação com Mirgo. Ah, sim. Isso é um fato, na verdade. Para que lado fica a fortaleza de Mirgo? Bom, vocês vieram de onde? Do sul? Vocês vieram... Sudeste. Entendo. Então vocês rumaram a Nordeste. Meio. Se vocês rumarem um pouco mais a Nordeste, vocês vão encontrar uma montanha. Nessa montanha, sabe? Eu acho que eu tenho algum mapa. Ele fuça em alguns pergaminhos, joga umas coisas pra baixo, joga tinta pro chão, tá ligado? Aí ele pega e fala assim... aqui. Aí ele mostra o caminho, tá? Eu não tenho o mapa aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas ele mostra o caminho. E fala assim, nessa montanha, a fortaleza fica em cima dela. Talvez vocês precisarão entrar por algum lugar. Então, encontrá-lo lá. E você sabe, realmente a sua filha foi levada por ele? Não, que foi levada por ele, eu tenho certeza, Bárbaro. Você falou que os dragões foram derrotados. Mirgo derrotou os dragões? Sim, ele derrotou alguns. Outros foram... Ele teve ajuda, claro. Outros bárbaros vieram pra cá, ou guerreiros vieram. Porque demos recompensa, claro. Os dragões também eram um problema nosso. Mas se nós soubéssemos que o problema ia ser pior com o Mirgo, será que os dragões eram tão ruins assim? Sim. Mestre, que horas são? No 6. 6. Provavelmente então já tá esfriando bastante, né? Tá. Vocês estão um pouco aconchegados. Lembra que você estava na taverna lá do Robinson? Do verão. Tá mais ou menos desse jeito. Um pouquinho mais frio. Porque é que nem eu falei, a lareira aparentemente não é para esquentar, ela é mais decorativa. Mas a gente tá agasalhado também, né? E Vocês a gente estão não com tava aquele... tão agasalhado Isso, aquele... lá na faz taverna. sentido. Então tá tranquilo aí dentro. Eu sou um Senhor. gato, né? Eu tenho pelo. Tem isso também.
Senhor, Traud. Você vê que ele tava com o olho já lá longe, sabe? Ele olha, ah, sim, sim. Aí ele toma um pouco do chá assim com as duas mãozinhas. Nós viemos resgatar a sua filha. Porém, precisamos cessar, pois a noite ela é fria e gélida. E cheia de Não temores. é bom para viajantes. Então. Eu olho pro Logfire e já tô com um sorrisão, né? De orelha a orelha. Eu falo assim, podemos passar a noite aqui? Seria possível? Ah, sim, sim, é claro que sim. Eu não sei se seria tão aconchegante quanto... Não, na verdade... Quanto lá fora, no gelo, na deitado verdade... embaixo de uma árvore. Sim, na verdade, eu esqueci que estamos nesses tempos. A minha mente, sabe? Ela viaja um pouco. Mas sim, podem ficar aqui. Percebemos. Vocês devem ter coisas de aventureiros. Podem ficar aqui, então de manhã vocês seguem. Muito E- obrigado. Vocês sabem que eu não sei se eu sei que não aparento, mas eu sou um mago. Talvez se vocês Alguma me coisa trouxerem, Disse que você era um mago. se vocês me trouxerem pelo menos notícias de Lisa, eu posso sim conseguir uma recompensa. Ah, Nossa, Obviamente, Obviamente eu vou rolar a recompensa no aplicativo que eu tenho. Eu não sei o que vai ser a recompensa. Mais 3 ajuda muito. Desculpa. Não entendi o que você falou, Lô. Eu falei, qualquer coisa mais 3, mais Ah. 4 ajuda muito. Tá certo. Eu falo pra ele, Traud, Sim, sim. eu poderia fazer uma oração para a sua divindade? Para o junto com fogo? o senhor? Sim. Sim, é claro, claro. Você Por eu favor, me ensine. não tenho nada de cabeça assim, mas ele te leva perto do altar e te ensina algumas orações. Certo. Bom. Agora eu olho pra ele e falo assim, se depender de mim, o calor nunca irá se apagar. Ele sorri e você de fato sente no seu peito alguma coisa mais acalorada, saca? Level up! Não, tô brincando. Não, level up nada. Começaram agora que é level up. Que é isso? Quase, daqui a pouco. Ô mestre, Ó. eu quero ir perto do porta-retrato, assim, Uhum. e eu quero ver a filha dele pra saber como ela é fisicamente. Tipo, como ela aparenta, assim, pra poder reconhecer ela. Ela tem longos na foto. Quanto você tem de percepção passiva? Uns 13 também, pelo menos. Oi? Ele falou que mais pessoas foram raptadas, né? Não, pera aí, deixa o Guilherme falar, que eu não ouvi. Eu não entendi o que você falou. Eu queria saber como é a menina fisicamente. Não, eu sei, mas aí eu perguntei quanto você tem percepção passiva pra eu te falar um detalhe a mais. Eu não vi, só vou Você deve ter uns 13, né? Claro que não. Eu tenho 15. 15 de percepção passiva? Cara, você vê uma menina na foto de uns 17 anos. Fisicamente, ela tem longos cabelos com uma trança. Com uma trança que vai até aqui perto do peito, assim, sabe? Ela não é tão magra. E ela tem olhos castanhos. Nesse quadro ela tá com um chapéu de palha. Sabe aqueles chapéus grandões, tá ligado? Sei. E um vestido branco e verde. Ela tem um sapato tipo boneca, tá ligado? Vermelho. E aí eu devolvo
quadro assim pra estantezinho onde eu tava, pra prateleira. E vou caçar um lugar mais aconchegante pra eu me escorar. Beleza. É isso aí, gente. Agora é ação livre. Eu já vou caçar minha cama já. Eu ia falar agora. Na verdade, eu converso com ele a respeito de o que ele pode nos ajudar com informações a respeito das habilidades do rapaz, esqueci o nome dele. O Mirgo. Do Mirgo, o Amirgo dele. Ele pega, olha pra você e fala assim, bom... Tudo bem, aí eu corto ele, mesmo, tipo Aham. assim, eu falo, tudo bem, eu sei que ele é um mago, mas isso pra mim não faz diferença, que mago é tudo igual, que só algumas coisas brilha, aí vem uns negócios, balança, chacoalha, mas porrada que é bom nada, eu quero saber dos exércitos dele. É isso que é preocupante, sabe, Bárbaro? Ele... Eu não sei como ele está sobrevivendo sozinho no gélido, mas ele agora é um ocultista. Talvez ele tenha alguns dons, sabe? Alguns dons necróticos, necromânticos. Interessante. Ou seja, Quando aquilo que você... está morto não pode morrer. Exato. Eu ouvi isso, mestre. Essa conversa dos dois. Está ouvindo? Acho que sim. Você falou que ia procurar seu canto. Não sei o quão longe você tá do Eu tô Lockfar. ali no ambiente. Tá, então tá. Ele não tá fazendo questão de... Ele só tá olhando pro Lockfar. Entendeu? Porque foi ele que fez a pergunta. Mas ele não tá tomando cuidado de falar baixo. Por conta que... Como é que eu vou falar? Por conta que vocês estão entre amigáveis, sacou? Ele pega e fala assim... Inclusive, Lockfar... Aí ele tira a camisa assim no peito dele e mostra uma runa. Uma runa é totalmente... Alguém fala infernal aqui? Acho que não. Não. Cara, é uma runa que faz alguns traços e ela deve ter uns 10 por 10, tá? E ela pulsa em... Não, nada infernal. E ela pulsa, mesmo longe de Mirgo, ela pulsa em um vermelho e preto, sabe? Fica pulsando, fazendo alguma coisa. Ela é um triângulo que volta dentro de um triângulo, que dentro de um triângulo, sacou? E nesses arestas do triângulo tem umas pontas rasgadas na pele, sacou? Ele pega e fala assim, se alguém tentar sair da região de Rustgar, nós explodimos. Essa é uma das habilidades mais maldosas que ele tem. Brabo. Aí eu falo de verdade, eu olho pra ele. Onde eu consigo um desse? Ele pega e fala assim, não seria inteligente ter um desse. Mas seria legal. Oh, cada louco com sua mania, não é? Aí ele vai lá pegar mais um chá, tá ligado? Beleza. Ô, Você- Lockfar. Oi? Lockfar. Oi? Lockfar. Oi? Sabe aquele bicho bonito que passou pela gente? Grandão, O dragão? voando? É. E se ele for, tipo, sei lá, foi ressuscitado por esse cara aí, eu não Ah, tava prestando atenção. Eu tava esse só- cara não é forte o suficiente pra fazer um trem daquele lá voar sozinho, Mas não. o velho disse que ele pode talvez estar usando necromancia. E ele conseguiu mudar o tempo daqui, ele conseguiu deixar as coisas frias. Uhum. Talvez? Não? Hein? Não sei. Não sei. Talvez. Mas é que eu não vi muito bem o que passou voando pela gente. Eu te falo, foi um dragão. Mas ele tava diferente, ele era meio. Meio.
Eu começo a coçar o bigodinho assim. Nele, eu dou um tapa nas costas dele, tá engasgado? Não. Ele era meio morto, parecia. Ele era todo de osso. Ele não tinha escamas, nada desse tipo. Ele tava morto-vivo. Foi tão estranho. E como vai voar se ele não tem escamas e não tem pele? Exatamente. Magia. Por isso que eu saí correndo naquela hora. Isso não faz sentido nenhum pra mim. Mas ele era bonito. Era. Mas não faz nenhum sentido. Era. Aí eu dou outro tapa nas costas dele, engasgou de novo. Ele era bem bonito. Não, vamos ver se a gente encontra ele de novo. Aí eu pergunto pro dragão se foi o cara que invocou ele. Tá. Tá. Vamos então. Meu Deus. E aí eu. Nossa, é muito bom. E aí eu só vou ficar perto do fogo assim, deitar aconchegantemente. Eu também tô ali só agora de boa. Bom, eu fiquei meio calado, tentando ouvir e perceber o lugar, tentando sentir a energia. E eu chego, assim, num cenário meio melancólico, ao que tudo indica. Bem triste. Aí eu peço que tristeza nesse momento não seria nada legal. E aí já meio que tirando o tambor da mochila e já falo. Acho melhor eu tocar uma música para animar o lugar. E aí eu já tiro uma música, tiro o tambor e começo a tocar algo. Inclusive você pode até tocar a canção do descanso, né? Que é uma habilidade de bardo. Sim, perfeito. Eu começo a tocar uma canção do descanso. E a canção do descanso, quando você acorda, você ganha mais 5 de 10 de vida. Exatamente. Quando vocês acordarem, vocês vão ter... Isso é do mestre, tá? Vocês vão falar que eu sou tão carrasco. Vocês vão ter 5 pontos de vida temporário. Olha só que mandou. gracinha. Aí Sim. você fez a boa. Pra vocês saberem, ô Samuca, você que é novato, ponto Sim. de vida temporário é consumido primeiro quando você toma ponto na sua vida, dá uma dano na sua vida, beleza? Então eles são Seria como consumidos... se fosse um escudo, por assim Exato, dizendo. exato. Um campo de força, alguma Quando coisa assim. bater, ele cai. Isso aí. Imagine que quando você começa a tocar a sua música, algo que estava perdido nesse local, e ainda mais com um pouco da oração do Li Huan junto com o Troud, cara, parece que começa a acalentar o local. Quando vocês estão quase pegando no sono, sabe quando vocês estão naquele estado alfa, que vocês não sabem se o que vocês estão pensando é realidade ou já é sonho? Vocês veem algumas lareiras que eram enfeitadas, que eram enfeites, acendendo. E vocês de fato têm uma noite talvez muito, muito melhor do que em qualquer lugar que vocês estivessem. Só um atento aí. A hora que o bardo começa a tocar o tamborzinho, eu chamo o rapaz lá, o Traud, e falo, por um acaso você não teria um cervejão aí, né? Ele, não, isso já não é mais pra mim, sabe? Eu não, infelizmente eu não tenho. Tudo bem, vamos só dormir então. Só dormir. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Atualizem. Eu já tô capotando. Por favor, atualizem na ficha de vocês esses 5 pontos, tá? A mais. Já tá lá, olha meu personagem lá no Você mapa. acha que eu vou perder ponto de vida? Porque o que acontece? Se vocês perceberem, quando vocês atualizam na ficha de vocês, vai direto pro token que tá. Desculpa, não, eu atualizei no token só, desculpa. É porque como era temporário, eu não pensei em abrir a ficha. Deixa eu só arrumar Eu fiz o contrário, deu certo, Pedro.
O quê? Eu mexi no token Não. e atualizou na ficha. Ao contrário dá certo também. Então, beleza. Mexe aí pra mim, eu tô Aqui no ponto de vida Pode deixar. atual eu coloco 55, né? Pode ser desse jeito, mas o mais certo é colocar num campo que tem abaixo, que tá escrito pontos de vida temporário. Ah, entendi. É só 5, né? 5. Isso. Beleza. 5 vezes 4. Ou desculpa, eu vou mexer então. Vocês querem narrar alguma coisa? Mestre, minha divindade, a vida, fala comigo através dos meus sonhos. Não sei, você quer falar alguma coisa? Sei lá, que ela ilumina meu caminho, afinal da conta ela é a divindade da luz. Cara, depende. Como que você vai se comunicar com ela? Você vai se comunicar agora? Você vai se comunicar de manhã na sua oração? Você quer perguntar alguma coisa específica? Posso tentar me Tá. comunicar com ela durante a manhã. Tá bom, pode ser. Vocês vão narrar alguma coisa durante essa noite? Senão eu vou passar pro próximo dia. Pode passar. Eu acho que pode passar também. Beleza. Vai lá, Lihuan. Skip. Como que você quer Ó, fazer? então, eu acordo, primeiramente. Dou uma olhada lá, vejo o felino todo dobrado. Dormindo, apoiado. Galera, eu na vou só própria- pegar uma coca, rapidinho. Preparo um chazinho. Já deixo tudo no esquema pra todos. Acordo. Provavelmente não sei se o Trout tá dormindo ou acordado. Mas Ele- eu preparo o chazinho na miúda. Ele tava dormindo na cadeira de balanço dele com o retrato da Lisa no colo. Aí ele tava cobertinha, senão eu vou colocar uma coberta nele. Tava caído no chão. Eu vou pegar a cobertinha então, colocar nele, dar um sorrisinho de leve, colocar o chá, deixar preparado na mesa e tudo. Eu vou até um ponto mais afastado, mais ou menos onde seria... Bem, na verdade eu vou até o altar, onde eu rezei para o Deus do Fogo. E lá eu vou fazer a minha oração diária para o Deus da Vida. E lá eu vou me comunicar com ela. Assim, ó divindade que ilumina meu caminho. Por favor, se possível, me guie, me dê uma luz, me mostre algo que possa nos ajudar ou atrapalhar nossa jornada. Quando você E lá- tá fazendo suas orações e tal, enquanto você pergunta e tal, você não vê nada. Mas quando você pega seu copinho de chá de novo, você sente algo diferente. E nas borras que sobram, você vê um símbolo. E eu vou mostrar qual símbolo que é. Não, peraí. Tá. Ok. O símbolo na sua cabeça vem gelo. E na sua cabeça vem cuidado. Tá. Magia, Gente, o que eu perdi? ainda na sua mente vem. Magia se combate com magia. Fogo. Eu começo a pensar. Fogo. Gelo. Fogo. Esse gelo representa perigo. Fogo talvez represente segurança. E aí eu olho pra cima e falo assim, se eu entendi bem, muito obrigado. E aí faço uma reverência aos céus. A sua caneca que tava um pouquinho quente ainda faz mais um vaporzinho assim, sabe, em espiral. O Troud acorda. E ele olha pra você e com aquele... Eu vou inventar também, tá? Com aquele cheiro de chá de jasmim. Vem no nariz de todos, vocês vão acordando. Troud já... Ora, mas que bom! Eu tinha pensado que era um sonho. Vocês realmente estão aqui para me ajudar?
Aí ele pega assim, ele pega, vai de passinho a passinho, vai atrás desse quadro que tem do triângulo, tá? Que vocês já sabem, é o símbolo do fogo. Ele pega, tira pro lado esse retrato e tem um cofre. Aí ele pega e fala assim, eu não saberia qual é a senha mais, se não fosse 2 giradas pra esquerda. Aí ele gira. E abre. Quando ele abre, a primeira coisa que ele pega 2 arredomos, dois cristais, melhor, 2 fragmentos de cristais. Cada fragmento deve ter uns 15 centímetros, mas eles não são redondos nem quadrados, são poligonais, disformes, sabe? E vocês veem que pulsa alguma coisa vermelha lá dentro, alguma coisa escarlate, tá? E outra coisa que ele pega 4 frasquinhos de lá de dentro e vem trazendo assim pra vocês, chama vocês assim, venham cá, vamos discutir mais algumas coisas, tá ligado? E ele bota esses frasquinhos em cima e fala assim, esses frasquinhos são poções, caso vocês precisem, são poções maiores. Então pra vocês saberem, uma poção maior cura 4d4 mais 4 de HP. Quando tomada direto, tá? Se vocês tomar ela metade, vocês perdem o mais 4. Ela vai curar 2d4 e depois 2d4. Beleza? Posso jogar no meu inventário aqui? Pode colocar. Pô, cada um de vocês... Não sei quem que vai ficar. É uma poção pra cada um? Não sei como vocês vão dividir. Vocês vão dividir um pra cada um? Seria justo, né? Sim. Beleza. O que ela cura, mestre? 4d4 mais 4. Beleza. Só eu salvei aqui só pra... Beleza. Aí ele pega, continua falando assim. Aí ele, pegue aqui, jovem bardo. Olhe. E aqui, bichano. Aqui, olhe, pegue. Ele dá na mão de vocês dois e vocês sentem na palma das suas mãos um calor vindo desses fragmentos. Mas não é um calor que queima. Não é um calor que queima. Ele é um calor reconfortante e ele pulsa. Vocês sentem às vezes como se fosse um coração batendo na palma da mão de vocês. Ele pega e fala assim, tempos atrás, um mísero fragmento desse seria suficiente para permitir a entrada de vocês na fortaleza. Mas agora Mirgo deve estar muito forte. Eu preciso de 4 fragmentos desse para fazer 2 pequenos orbes e gravá-los com a runa de fogo. E depois é só colocar esses orbes em 2 pilares que foram colocados lá na fortaleza, na época da construção. O calor que eles vão gerar será o suficiente para enfraquecer a magia do castelo de Mirgo. Vocês podem entrar por uma mina que tem por lá. Uma mina a sudeste da cidade. Perdão, a noroeste da cidade. Lá talvez tenha mais cristal, mas eles estão cada vez mais raros. Demoraria muito para achar esse cristal, então seria mais fácil vocês encontrarem com os que vieram antes de vocês. Eu dei 2 desses para eles. E se eles não voltaram, eles foram derrotados. E os cristais devem estar na fortaleza. Perdão, a mina é a sudeste, tá? Tipo, a mina é a sudeste e tem muito, mas é muito raro. Vocês vão levar, tipo, semanas para encontrar um fragmento. Foi isso que ele quis dizer. Desculpa, mas nós já temos 2. Desculpa esse retcon que eu tive que fazer. Eu tava lendo e processando as coisas aqui. Justo. Vocês têm 2. E o que ele disse é o seguinte. Antigamente, um só conseguiria bater de frente com a magia do cara. Mas agora ele não dá mais, o cara tá forte. Vocês precisam de 4 fragmentos para o Traud conseguir fazer 2 orbes. E gravar com a runa do fogo. Aí eu falo pra ele. Não. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então eu vou pegar essa bolinha, esse pedacinho aqui de cristal que você tá me dando. Sim. Não, e que eu dei pro colocar lá. Pro coisa. Não, mas aí eu vou colocar lá e vai funcionar. É magia, né?
Não, é que eu não manjo muito disso, eu só quero saber, porque caso todos os outros morram, eu vou ter que ir lá entrar na fortaleza sozinho. Então eu tenho que saber o que fazer com essas bolinhas. Ah, sim, sim. Tá. Olha só, olha só. Aí ele pega, tira do bolso dele. Aí ele pega e fala assim: Você acha que eu não reparei nesse olho, hã? Eu também tenho um olho bom. Ele pega e fala: Esse monóculo aqui, que é esse aqui, ó, gente. Algumas imagens eu não coloquei no Roll20, então eu tenho que mostrar pra vocês. Esse monóculo, ó. Beleza. Tá? Esse monóculo aqui, se vocês colocarem ele, vocês vão ver algumas runas pintadas no ao redor do pilar que vocês têm que colocar a runa em cima. Então não é qualquer lugar que a gente põe. Não, 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 não é qualquer lugar, não, não, não. É igual aquele, ele te mostra um pilar bem zoado, sabe? Bem, como é que eu falo? Bem antigo, de uns Certo. 60 centímetros, tá? Beleza. E aí ele pega e fala assim, coloque o monóculo. Ele falou, ele me entregou o monóculo. Sim. Aí eu pego o monóculo e coloco e olho pro pilar que ele falou. O pilar que era todo branco. Imagina que é um pilar grego, sabe? Que a gente conhece hoje. Sim. Você vê um monte de runa azulzinha em volta. Runas diferentes, tá? Aí eu faço assim. É isso aí. Ô pessoal, pera um minutinho que minha mãe me chamou aqui e logo menos eu tô de volta. Beleza, vai. Beleza. E aí eu faço isso, tipo assim, eu fico encantado, tá ligado? Que o bagulho, tipo, com um negócio não é branco. Agora é branco. Agora é azul. A magia, isso aqui é magia? Aí ele pega e fala assim, olha, eu pensei que você saberia mais de magia. Com esse olho aí seu. Não, esse olho me foi dado por acidente. Ele pega e fala assim, por acidente. Eu gostaria... Na verdade foi literalmente por acidente. A pessoa jogou, o negócio entrou no meu olho e ficou. Ah. Um dia, se eu tiver tempo, eu gostaria de estudar mais as propriedades mágicas disso. Aí ele já pensa, para e fica olhando pro nada, assim, um tempo. Ele. Ô, Ele. senhor, Aí eu fico olhando pra onde ele tá olhando. Tipo assim, eu olho no olho dele a direção pra onde ele tá olhando e fico olhando também. Sim, sim, ele fala, sim, sim. Fale, bichano. você falou que a Orb, ela usa o calor dela pra enfraquecer a magia. É isso? Quando os orbes estiverem prontos, sim, magia deve se combater com magia, não é mesmo? Eu não conseguiria usar, talvez, a magia de fogo pra enfraquecer? Não sei, você pode tentar lá, mas como eu disse, ele está muito forte. Veja bem, eu vou te contar uma história. Lembra que eu disse que aqui... Fala isso e eu fico, tipo, tô abismado, assim, querendo ouvir história. Lembra que eu disse que... Eu não sei se você reparou, na verdade, isso é uma catedral, não é? Essa é a Catedral do Fogo. Existem em Atlas outros locais com outras catedrais. Para a água, para o ar, para a terra. E alguns... Ele voa completa para a luz. Ele pega e fala assim, para a luz eu nunca ouvi falar. Talvez isso seja novo. Não, só não é muito popular. Sim, isso faz muito sentido, na verdade. Ele pega e fala assim, inclusive alguns dizem, sabe, que tinham até uma catedral para o trovão. Eu não sei muito sobre isso, mas a mim foi incumbido de cuidar dessa catedral. Não que eu seja um clérigo ou algo assim, sabe? Eu apenas cuido da Catedral do Fogo. E com a minha magia eu cuidava do orbe do fogo. E foi quando os dragões atacaram. E aí você já sabe as histórias. Por isso que eu acho que
Mirgo deve estar usando alguma magia diferente, alguma magia que ele encontrou elemental. Vindo desses elementos básicos, sabe, primordiais, eu acho que você conseguirá combatê-la melhor com os orbs. E talvez vocês nem usem tudo, talvez seja só em algum lugar. Ô, mestre, Sim, pode falar. a lareira ainda tá... Tem fogo na lareira? Tá. Sabe quando o fogo tá apagado? Sabe o carvão, quando você tá fazendo churrasco, ele fica bem bom. Só que quando tá acabando o churrasco, você consegue ainda ver carvão pegando fogo não, bem quente, e outros já viraram Tá em cinzas. brasa. É, tá em brasa, mas uma brasa fraca. Tá, eu vou fazer o seguinte então, mestre. Eu vou falar assim, bom... Você ficou Hoje mudo, de manhã. cara, desculpa. Depois de minhas orações, minha divindade, a vida... Peraí, deixa eu virar um ventilador, só pra garantir. Tá. Então eu falo assim, hoje de manhã, a divindade, a vida, me deu um sinal. E disse que... Aí eu olho pro Traud, magia se combate com magia. E que o gelo é perigoso. Bom, não sei se isso é uma vantagem. Mas aí eu chego na lareira e, mestre, eu quero usar sintonia elemental. Tá. Ela não consome ki. Não consome espaço de magia ou que? Ela não consome meu ki. Tá. Eu posso... É uma das habilidades é moldar uma quantidade de terra, fogo, água ou névoa, equivalente a um cubo de 30 centímetros de lado. Certo. De uma forma bruta, a sua escolha durante 1 minuto. Então, eu quero meio que moldar aquele fogo que tá pra brasa voltar a se acender ali e pegar fogo ali na lareira. Tá? Eu faço, bom, nós temos uma vantagem, eu acho. Temos fogo, e aí eu faço o bagulhozinho ali. Você faz um cubo mesmo que fica dentro da lareira pegando fogo até pegar fogo no carvão, tipo? Vou fazer tipo uma bolinha, né? Quando ficar um Minecraft na lareira. Ele pega e fala, nossa, mas isso é uma magia muito linda. Eu tenho que registrar isso. Ele pega, tira alguma coisa e fala assim, isso eu chamo de máquina fotográfica. Aí ele pega e bate uma foto e faz pum, tá ligado? Aquelas antigonas. Ficará registrado pra história. Eu sou de um templo de monges onde conseguimos controlar os 4 elementos. Bom, eu ainda sou um aprendiz, então não sei controlar grandes quantidades ainda. Um aprendiz? Mas acho que eu consigo ajudar. Um aprendiz? Eu diria que você é um prodígio, minha filha. Um prodígio! Ele fala assim. Obrigado. Tipo, eu faço uma cara meio, tipo, sabe, whatever, porque eu não sou meio acreditado nisso, tá ligado? Aham. E é um bagulho que persegue ela muito, então ela fica assim, fica meio sem jeito, falando obrigado. É isso, vocês querem fazer mais coisas? Não. Eu gostaria de deixar o Samuka voltar, esperar. Então, se vocês quiserem fazer coisas ou esperar quieto também, não tem problema. Tudo bem. Mestre, só me explica uma coisa. Quando a magia tá que ela precisa de concentração, o que significa? Você não pode fazer outra magia, uma outra magia que requeira concentração. Você só pode estar concentrada em uma magia. Mas eu posso, enquanto tipo assim, concentrei numa magia, aí vamos supor, exige concentração de até 1 minuto. Não, é assim, ela dura até 1 minuto se você estiver concentrado durante esse tempo. Se você perder a concentração, ela perde a magia, ela para o efeito, sacou? Mas tipo assim, eu poderia atacar, mesmo assim. Pode, mas se você levar dano, você tem que fazer teste de constituição para ver se você continua concentrado. E se você fizer uma outra magia que requeira concentração, aí você perde a magia que você estava concentrando, sacou? Aí ela acaba também. Beleza.
Eu aprendi isso esses dias. Viu? Não, sério, tava jogando com o pessoal. Aí eu falei, eles estão concentrados. Falou, é o seguinte, se levar dano, você tem que fazer assim que funciona. Eu falei, pô, isso é novidade, cara. Faz sentido, né? Faz? Ainda bem que pode atacar, porque eu tava pensando que, tipo, concentrar era literalmente, tipo, meditação, sabe? Não, pode ficar tranquilo, né? Beleza. Que horas são, né? Agora são 7 da manhã. 7 de coach. Mestre, eu posso voltar lá naquele lugar onde a gente tava? No casarão? No casarão? Pode, sem problema. Tá, eu vou lá então. Cara, agora de dia, tá menos penumbra, sabe? Tá uma cidade mais... Ainda assim parece morta. Mas as pessoas estão na rua ou não? Não. Você vê que não é uma cidade que é movimentada mesmo, sabe? O pessoal ou tá dentro de casa, que estão com as portas fechadas, janela fechada, tudo fechado. E o vento batendo em vocês, tá ligado? Em você, ô Li Juan. Se não fosse o casaco que você ganhou de Robinson, estaria complicado aí. Você vai chegando e você chega no casarão. Ele tá do mesmo jeito, talvez com um pouco mais de neve, sabe? Porque nevou a noite inteira. Um pouco mais de neve no telhado, na beirada da porta. É um dia, sabe aquele dia triste que você acorda, tá nublado, tá frio, sabe? Tem gente que gosta desses dias, eu não gosto muito. Você chega lá, cara, sem problemas. Eu quero bater na porta, normalmente. Você bate na porta. Dessa vez demora um pouco mais pra alguém te responder. Mas mesmo assim eles abrem. E o mesmo cara que te atendeu, aquele barbudo com barba ruiva, cabelos ruivos pra trás, assim, ele olha pra você e fala assim: ora, que a luz de Zor esteja contigo. É tipo um bom dia, tá ligado? E eu dou um sorrisinho assim, tipo assim, eu nem pergunto se eu posso entrar. Eu só bato a mão na porta, tento abrir ela o máximo que eu consigo, e eu vou gritar: eu vou chutar a bunda de Mirgo! Os caras olham assim pra vocês, vocês veem que eles estavam afiando o machado e tal. Parece que eles tinham uma roupa até um pouco semelhante. Eles pegam. Primeiro eles dão umas risadas de canto de olho, mas faz uma intimidação. De canto de olho, de canto de boca, mas faz uma intimidação. Ele. Cara, eles primeiro... A boca voltou? Bate Sim, voltou. Eles de cano de boca, mas depois eles pegam, olham. Aí aquele polar que tava do seu lado, ele levanta, vem até você. Um passo que aparentemente dá uma tremida no chão a cada passo que ele dá, sabe? Ele abaixa a cabeça pra você, porque ele é alto, né? Você não tanto em relação a ele. E eu fico meio que na pontinha do pé, assim, tipo, uma pose, tipo, vai encarar, senão eu chuto sua bunda também. Ele pega, fica quieto e fala assim: se você conseguir, você terá todo o nosso agradecimento. Pois isso, aí ele meio que tira o pelo dele assim pro lado, tá ligado? Sumirá de nós. É a mesma runa que o Traud tem. Aí eu, tipo, já viro as costas e já vou voltando pra catedral falando assim: não se preocupe. Isso aí vai sumir do seu peito também, igual vai sumir do peito do velhinho que tá na catedral. Você faz isso e de repente você ouve a porta se fechando, mas não antes do cara pegar e falar assim: corajosa, de fato, tá ligado? Uhum.
E fecha a porta e você segue seu caminho lá. Sim. E eu volto. Ai, ai, tal, com um grito entalado na minha garganta. Podemos ir? Beleza. Quão longe é daqui a Fortaleza? A gente vai andar quantas horas? O suficiente. Umas 2 horas. Não, menos, talvez 1 hora andando. Mas é que vocês vão andar andando em terreno difícil e tal. Vai levar essa 1 hora, mas de fato não é tão longe assim. Então, tô pronto. Alguém quer fazer mais alguma coisa antes? Não. Eu tô pronto pra ir. Ah, os orbes estão com quem? Só pra eu saber. Tem um comigo. Não, é porque eu peguei pra mostrar pro velhinho lá, certo? Mas eu devolvi pro dono, então. Ou não, aí depende do dono, se o dono quis receber de volta ou não. Eu acho que é a Li Juan. É você, Li Juan, que tava com ele? Ele entregou um na mão do Rungor e outro na mão do o Basté. Rungor. Beleza. Eu devolvi pro Rungor, então. O Rongor acho que tá mutado. Enfim, tá perdão. com ele. É isso, tá comigo. Eu tô falando aqui faz 2 minutos. Normal. Beleza. Bom, eu não falei muito porque eu tô vendo aqui, ó. Eu tô me situando ainda. Beleza. Tudo bem. Vocês vão rumar, então, seguindo pra Fortaleza Gélida, certo? Sim, senhor. Vocês começam a ir. Exatamente. Vocês começam a ir, tá? E de fato, aquele dia triste vai ficando mais amargurante cada vez que vocês chegam mais perto dessa fortaleza. Não é difícil ver ela no horizonte. Não fosse por uma névoa que tá perto da montanha onde tá a fortaleza, seria até mais fácil de vê-la. Vocês começam a andar e de repente vocês começam a ver algum terreno irregular. Depois de uma meia hora andando, tem uma colina ali do lado, tem alguns pinheiros por ali também. Mas vocês começam a ver algumas coisas na neve. Posso rolar uma investigação? Eu ia perguntar o que, mas você vai mandar eu rolar mesmo? Eu quero saber como que você vai investigar, que jeito que vocês vão fazer a ação, eu quero saber, sabe? Ah, tá. Então assim, ó, só pra eu entender. A gente tava andando e aí tem a neve. O que eu tô vendo não são pegadas. Não. Tem não, algumas tipo assim, pegadas afundado, entendeu? Mas assim, afundado na neve. Eu vou no rumo das pegadas e vou, tipo, balançando, tipo, tirando a neve do caminho. Uhum. Meio cavando. Não é bem cavando porque, né, não tô cavando pra baixo. Eu tô limpando o caminho. Faz aí sua investigação. Tá. Deixa eu ver aqui. Caralho, tem porra nenhuma de investigação. Caramba, 17, caramba. 17 é final? Final, eu tenho 0 de... Não, ó, vai que alguém te dá um ponto heróico. Vai que alguém me dá alguma coisa, né? Assim, sei lá. O que você vê é que tem alguns corpos no chão. E aqui ou acolá vocês veem algum gelo, algum sangue congelado, sabe? Gotinhas de sangue congelado. Esses corpos já estão num estado de putrefação um pouco além do que, tipo, morreram agora. Não, um pouquinho mais antigo. Que alguns faltam alguns pedaços de carne. Eu quero vasculhar todos os corpos. Posso imaginar que você vai gastar
uns 5 minutos fazendo isso, 7 minutos, por aí. Né, na verdade, eu não tô procurando nada nos corpos. Uhum. Eu quero ver se algum deles tem um machado encravado no peito. Eles não têm um machado encravado no peito, mas eles têm marcas de mordida. Beleza. Não, é porque eu lembrei da história do cara que veio, não voltou e foi morto com um machado no peito. Você lembra disso, Pedro? Aham, lembro. Eu tô falando por causa disso. Eu quero saber se é aquela galera lá. Então não é. Beleza, beleza. Não, eu estou. O Lockfire está deduzindo isso. Não é aqueles caras. Beleza. Ô, mestre, eu consigo rolar inteligência ou algo assim pra saber do que é a mordida, o agarro? É medicina, Pedro? Exatamente, seria Tem medicina. mordida pros matos? Medicina. Ah, não. Ó, medicina é difícil, né? Ah, não, não tem nada não. Medicina tem mais 5. Ah, isso. Sucesso. Mas aí não deu Cara, nada. é uma mordida que pode ser de animal. O que você sabe é que pode ser um animal grande. Que pode ser. É um 12 você tirou, né? Pô, e se alguém... Suzano. Tá, tá. Beleza. Aceita esse aí. Eu chego pra ele e falo assim, você descobriu o que que é? Fala pro Bass. Gelo tá difícil de dizer o que é. O gelo tá meio atrapalhado. Minha mão já tá até gelada de mexer nisso aí, mas é um bicho. Deve ser grande, deve ser. Não é algo pra gente brincar. Olha o que ele fez com esses corpos. Aí eu falo. Prestar mais atenção. Eu falo assim, eu vou dar uma olhada também. Vou rolar uma medicina, tá, mestre? Tá, me dá 2 minutos. Ok. Eu já narro o que aconteceu. Mas... Vou botar o ícone do bicho. Não, de forma alguma. É um tatu. Espera só mais um pouquinho. Tô acabando já. Nossa, acabei de lembrar que eu não paguei o Robin na taverna. Robin. Ele tá pago. Deu uma? Só mais um pouco. Tô acabando já. Ele tá colocando as magias no... Não, na verdade eu tô lendo aqui o que tá acontecendo, porque essa parte eu pensei que vocês não chegariam aí. Mas nós é zica. Caralho, São mesmo. duvidou da minha capacidade. Como assim nós não chegaríamos? Não aconteceu nada. É que ele achou que ia ter mais roleplay. Eu acho. Eu pensei que ia ser mais roleplayzado do que coisa. Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui. Legal. Desculpa, o que você falou que você ia fazer mesmo, ô Lijuan? Eu ia fazer mais Eu ia fazer uma medicina no mesmo corpo que o Bass fez. Pode fazer. Só pra confirmar mesmo. Uhum. Só cuidado que tá frio. Você Coloca a luva. põe a mão neles e tal. E você vê a mesma mordida. E cara, isso é uma mordida de algo realmente grande. E quando você tá examinando, algo põe a mão na sua mão. Uma mão gélida. Uma mão putrefada. E eu peço agora a vocês que rolem, por favor, iniciativa. Deixa eu só jogar os tokens de vocês e aí vocês clicam no token pra fazer as coisas, tá bom? Tá. Putz, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu rolo pra vocês. Peraí.
Ei, caramba. Minha nossa senhora. Spoiler. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Perdemos. Caralho! Xiii! Relaxa. Eu só quero saber qual... Vocês acham? Só quero saber qual deles é isso é um Kagebushin, né? Só existe um inimigo aí, né? Exatamente. Vai ser tudo clone de gelo. Eu vou colocar suas tokens aqui. Só que Tá. vocês têm que se colocar no lugar que vocês estão. Porém, lembrando que a Li Juan e o Bastet estavam perto de alguns. Um deles. Deixa eu mandar pra camada. Eu particularmente não me lembro de posicionamento do Lockfar, mas beleza. Eu digo assim, eu tava lá. Primeiramente, a gente veio de baixo ou de cima? Eu acho que a gente veio de baixo. De baixo. Tá, então eu vou remanejar vocês. Me dá 2 minutos, que agora começa o trabalho de corno do mestre. Saca? De justo. colocar, posicionar e não sei o que. Por mais que eu já fiz bastante vezes isso, não é desgastante, como é que fala? É trabalhoso. Valeu? O Guilherme caiu, já tô posicionando de volta ali em cima. Ah, voltei. Beleza? Eu coloquei eles na camada errada. Se posicione então, vindo de baixo pra cima, né? E aí, eu não sei bem onde vocês vão estar, pode se posicionar. Sim. Quero lembrar também que até que tudo isso aconteceu, passou pelo menos uns 3 minutos, então pode ser que você esteja no meio. Se posicionem, por favor. Bom, eu coloquei o meu ali do lado de um dos corpos, tá? Eu imagino que foi o primeiro que a gente viu. Beleza? E aí agora, eu preciso que vocês rolem iniciativa. Vocês vão rolar a iniciativa clicando primeiro no token de vocês. E eu já vou explicar como é que vocês vão fazer. E depois rolando iniciativa, lá na ficha. Então, clica no seu token, abre sua ficha. Tem um quadradinho do lado de classe de armadura que chama iniciativa. Clique em iniciativa. Eu clico no token. Clica no seu token, abre sua ficha. Aí tem do lado de classe de armadura, do escudinho, tem um negócio que chama iniciativa, não tem? Sim. Clica em iniciativa. Perfeito, Bruno. Isso aí. Ô mestre, você não quer rodar a iniciativa pra mim não? Rola. Se bem que eu vou ter que cuidar. Pode deixar, já. volto. O que aconteceu? Ele falou. Complicações técnicas. Já tô voltando. Vai ficar tudo. Eu rolo pra você, mano, sem problema. Iniciativa aqui, de boa. Rola então. 2 minutos. Já tô de último.